A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, obreiros e pastores, a paz do Senhor, igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu vos saúdo, com a presença, na presença do Senhor Jesus. Senhor, meus irmãos, hoje é dia 19 de setembro de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus é conselho de Deus aos nossos corações, para nós abrirmos a mente, o coração e voltar-se para Cristo. Quando nós oramos, lemos a Bíblia, meditamos na palavra, o nosso coração se abre e os horizontes celestiais se abrem para nós. Nós começamos a tomar para nós tudo aquilo que está na Bíblia e não para os outros. É Tiago 1, versículo 9 a 11. Vamos ler, orar e vamos meditar. Fala assim, as circunstâncias terrenas são transitórias. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levantará com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta é a Tua palavra que foi lida. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço discernimento da Tua palavra, que a palavra do Senhor seja falada ao meu coração e transmitida pelos meus lábios para a igreja, para este mundo, para a sociedade, para meus irmãos, meus amigos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos meditar com todo carinho. Eu posso ver que Jesus Cristo ensinando aquele povo, falando o caminho que leva para o céu e o que leva para o inferno. Deus não criou o caminho para o inferno. O pecado foi quem criou. E às vezes o homem ou a mulher, o ser humano, é mais propenso a seguir o caminho do mal. Vamos ver. O irmão, porém, de condições humildes, se glorie na sua dignidade. O irmão de origem, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Não disse que é um pobre, humilde, um homem, porém de condição humilde. Não quer dizer que ele é um homem de coração humilde, ele é de condição humilde. Veja bem, um rico é rico, um pobre é pobre. Um homem de condição elevada é superior financeiramente do que um homem de condição humilde. Mas a palavra de Deus afirma para mim, para você e para nós, com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito,
Ô irmão, porém de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Meu irmão, minha irmã, você é um homem digno, você é uma mulher digna de respeito. Você ama, você respeita as pessoas, o seu semelhante. Meu irmão, minha irmã, o teu nome está escrito no livro da vida. Meu amado, Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo foi um homem de condição humilde e glorificava o Pai, aleluia, na sua dignidade. É um homem de condição humilde, mas digno. Você é um homem de coração humilde. Eu sou um homem de condição humilde. Você é uma irmã de condição humilde. Mas ambos somos pessoas como Jesus, digna de respeito, digna de alguém olhar e dizer: você, quando eu tiver formado uma criança, um adolescente, eu quero ser como o irmão, como uma irmã, uma jovem te deseja ser uma mulher como você é, uma mãe, uma esposa, uma amiga, que não tem de que se envergonhar. Você é de condição humilde. Deus é contigo. Quem tem Jesus Cristo na vida, ele continua sendo humilde, de condição humilde. Porém, é rico interiormente. É rico lá na glória. Tem mansões preparadas pela sua humildade, pela sua dignidade. Glorie-se no Senhor, porque o Senhor preparou para ti, meu irmão e minha irmã, um lugar de glória na eternidade. Não pense que você é inferior a outro irmão ou outra irmã, a um jovem ou uma jovem. Você é um homem e uma mulher de Deus, amada por Deus, respeitada por Deus. O Espírito Santo de Deus faz morada no seu coração. Os seus lábios destila palavras doces, amorosa, carinhosa. O seu coração é bondoso. Você chora com a dor do seu irmão e da sua irmã. Você chora na angústia de alguém, mesmo você não está te faltando nada. Você, na hora do pão, na hora do almoço, do jantar, você preocupa com aqueles que estão andando o seu pão na mesa. Quando você glorifica a Deus, quando o Espírito Santo te alegra, você se preocupa com o irmão e com a irmã que um dia fez parte com você do ciclo da oração, da ceia do Senhor, na liderança e que hoje está desviado da presença do Senhor Jesus. Quando alguém vai embora da igreja, você se preocupa, perde hora de sono. Você é de condição humilde, mas de um coração cheio de amor. Glorie-se ao Senhor na sua dignidade. Você é digno, você é digna da presença do Espírito Santo no seu coração. Você é rica, minha irmã. Você tem uma palavra do Espírito Santo para cada coração, para cada irmão, para cada irmã,
para cada jovem, para cada criança, para cada adolescente, para cada obreiro, para cada pastor. Você tem uma palavra de conforto nos seus lábios, no seu coração, para o seu vizinho, para a sua vizinha. Você tem uma palavra de fé para levantar aquele que estão caído. Glorie-se na sua dignidade, ainda que seja um homem ou uma mulher de condição humilde, ainda que você não tenha um bom carro, ainda que não tenha uma boa casa aqui na terra. Amados e amadas irmãs, você tem tudo, você tem Cristo Jesus no seu coração. E eu quero te afirmar mais, você não perecerá neste mundo. O Senhor envia anjos para te levar no momento da sua passagem dessa vida para outra. Você passará glorificando o nome do Senhor. Minha irmã, meu irmão, quero vos falar nesta manhã com muito amor, com muita graça do Espírito Santo. Você não perecerá neste mundo. Nenhuma enfermidade assolará o coração do homem e da mulher, amada por Deus, obediente de Deus, a palavra de Deus. Uma mulher, um homem de humilde condição, ainda que os grandes, ainda que ninguém te veja. Eu quero te dizer, minha irmã, tem um que está acima de todos, que está olhando para dentro do seu coração. Minha irmã, você que hoje levantou triste, chocada, abatida, com sonhos, com necessidade, virando de um lado para o outro na sua cama. Tem falado, eu estou na carne. Deus conhece o seu coração. Nessa sua condição humilde, você tem sofrido angústia na carne, angústia na alma, falta de carinho, de afeto, de amizade. Tem desejo de um abraço bem apertado. A compreensão do ser humano, alguém que diz que te ama, que possa te abraçar e chorar com você. E você não tem. Você olha para você e diz, eu sou humilde. Eu não tenho uma casa que possa receber os grandes. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que você não tem uma casa que possa receber os grandes, mas você tem uma casa que pode receber o Criador do céu e da terra. Você tem um coração grande, amoroso, humilde, e que Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para estar aí dentro. E com a mansidão do Espírito Santo, o Pai está morando nessa casa, nessa mulher humilde, nesse homem humilde, que às vezes a sociedade ignora, às vezes o seu pastor te ignora, às vezes a família te ignora. Mas glorie-se na sua humildade, no seu estado humilde, porque neste lugar, nesse estado de humildade, Deus habita no seu coração. Não pense que você está sozinha. Na sua mesa, quando você for almoçar, lembre que tem alguém perto de você. Se você colocar um prato vazio e dizer, Jesus, vem aqui, esse prato é seu, sirva-te. Jesus Cristo vai sentar perto de você por causa da sua humildade. Se você sentar na sua cama, dizer, Jesus, senta aqui comigo. Jesus, deixa eu deitar no seu colo.
Jesus, passa a mão nos meus cabelos. Jesus, eu estou com uma dor, uma angústia aqui no coração. Ele vai te abraçar. Ele está com você. Jesus, eu não estou conseguindo dormir. Eu estou tendo sonho. Jesus, me abraça. Jesus vai abraçar com você. Glorie-se pelo seu estado humilde, de coração sincero. Você não pensa que o seu sonho, que a sua tristeza, que os seus pensamentos é só para você. Não, minha irmã. Deus conhece o seu coração. Ele revela a sua vida a alguém que ele confia. Porque uma pessoa de coração humilde, de estado humilde, Deus não entrega nas mãos dos grandes, dos exaltados. Porque Deus conhece os corações exaltados. Deus conhece os corações que pensam mal. Deus conhece e não confia neste homem, nessa mulher. Mas o irmão ou a irmã de condições humildes, irmão, glorie-se na sua dignidade. Você é digno da vida eterna. Você é digna da vida eterna. Você é digna de ser chamada filha de Deus. Você é digna de ser chamada criação de Deus. Você é digna de ouvir a voz do Senhor dizer: entra, bendita do meu Pai, para a mansão que está preparado para ti. Receba agora a coroa da vida. Você é digna disso. Minha irmã, eu sei que a angústia da carne é grande, mas a alegria do Espírito é coisa incomparável. O que Deus preparou para você, minha irmã, nesta vida, com a sua humildade de coração e de mente, com o amor que você tem para com a obra de Deus, para com os irmãos e para com a humanidade. Você tem preparada por Deus o final de vida maravilhoso. Você não sofrerá num leito de enfermidade. Você não viverá de mão em mão. Deus cuidará de você. Glorie-se no seu estado humilde. Você não precisa de um médico. Você não precisa de um leito de enfermidade. Você tem um leito de gozo preparado pelo Senhor para a eternidade. E o Senhor está pertinho de entregar-te nas tuas mãos o desejo da tua alma, a necessidade do seu coração. Serás feliz, mas continue gloriando-se no seu estado humilde. Esse estado humilde, na humildade do seu, porém de condição humilde, você tem uma condição espiritual, moral, muito humilde. Você tem uma condição financeira humilde, mas você tem uma condição espiritual exaltada por Deus, por causa da sua humildade. Glorie-se no Senhor, na sua humildade. Medite nesse versículo, minhas irmãs e meus irmãos, porque o Senhor, Ele confia em você, Ele confia em mim, Ele confia em nós, que nós meditamos na palavra e tomamos a palavra de Deus para nós. E digamos: eu preciso do Senhor, o Senhor é comigo, e sem Ele eu não posso fazer. Se eu deito e levanto, é pela bondade de Deus. Se eu estou falando, é pela bondade do Pai. Eu reconheço a minha condição humilde. Quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu diante dos homens, diante da sociedade? Quem
sou eu na minha igreja? Quem sou eu no ministério? Quem sou eu para ser chamado, para ouvir ou opinar em alguma coisa? Mas Deus é tudo. Permaneço na minha condição que Deus me proporcionou. E assim, meu irmão, minha irmã, que Deus quer que você faça. E o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Amado, não está falando mal do rico, não. Deus continua falando com o homem e com a mulher. O irmão de condições humildes glorie-se na sua dignidade. E o homem rico, a mulher rica, na sua insignificância. Se ela é humilde, ela vai entender. Eu sou rico pela bondade de Deus. Eu não significo nada. Está dizendo o homem, glorie-se o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. O homem rico, humilde, ele glorie-se não na sua dignidade, mas na sua insignificância. Em tudo dá graça. Entender que ele nada significa mais do que o irmão humilde para Deus. E que nada ele pode fazer sem Deus. Porque se hoje Deus chamar o homem rico, para quem fica a sua fortuna? Ele levará para si, ele vai comprar e vender na eternidade? Não. Então o homem rico se glorie na sua insignificância, porque ele sabe, ele passará, ele sabe como a flor da erva cairá. Você entendeu? Ele passa como a flor da erva. Tudo isso passa. Então ele glorie-se na sua insignificância. O homem mais rico do mundo, ele glorie-se na sua insignificância. Ele vai dizer para Deus, eu sou como uma florzinha da erva que vem o sol e o vento, queima e lança fora. Assim sou eu, com todo o ouro que eu tenho, com toda a riqueza, com toda a pompa, com toda a sabedoria. Eu posso sentado dar uma ordem e trazer o que eu quero. Mas isso nada significa para mim, senão Deus, o Criador do céu e da terra. Porque lá na glória, na eternidade, eu serei como esse irmão humilde que está gloriando-se na sua dignidade. Serei digno lá na glória de entrar pela porta se eu me gloriar aqui na minha insignificância. É difícil um homem rico se gloriar-se por não ser nada, por ser coisa insignificante. Isso que é o amor de Deus. Se dentro da igreja, os homens, as mulheres que falam em línguas, diz que vão morar no céu, que diz que recebe a revelação de Deus, eles não têm esse carinho, essa humildade de gloriar-se na sua insignificância. Irmãos, tem homens e mulheres na igreja que não pega na mão de qualquer crente, de qualquer irmão. Tem irmãos, tem irmã da igreja que passa anos sem receber. Não é um abraço de uma irmã, é um aperto de mão. A paz do Senhor. Tem famílias que nunca recebeu
a visita de um pastor, porque são pessoas simples, humildes, de condição humilde. Mas eu digo para esse irmão, ela não pode fazer, ele não pode fazer um banquete para convidar os pastores, para ir almoçar. E diante desse almoço, esse café, esse diálogo, discutir posição da igreja. Quantos irmãos que são tirados da frente do trabalho numa reunião de comes e bebe de pastores e alguns crentes, obreiros, de condição exaltada, abastada, que senta, conversa, dá a opinião deles e é acolhida de pronto. E a pessoa de condição humilde já está descartada. Mas glorie-se a Deus na sua dignidade. E você, meu irmão, eu me coloco no lugar do irmão rico, visto que eu não tenho nada senão a vida. Mas eu não posso me colocar na condição de um irmão assim, humilde, porque uma condição humilde é condição financeira, condição espiritual, amorosa, e eu estaria me exaltando, me colocando na condição de humilde. Mas eu me glorio na condição de rico, na minha significação, na minha significância. Quem sou eu diante de Deus? Se eu sou rico, glória seja dada ao nome do Senhor. A riqueza não é só o dinheiro. A riqueza é a saúde, a liberdade, a palavra, conhecimento da palavra de Deus, o coração humilde, a fonte de riqueza. Eu me glorio, porque eu sei que tudo isso passará, como a flor da erva, eu passarei. E do outro lado, como estarei eu? Na condição de rico, exaltado, que falo, alguém me obedece, eu tiro da frente, levanto quem eu quero e abato quem eu quero. Será que na eternidade eu tenho lugar de destaque? Mas se eu me gloriar na minha insignificância, com certeza o Senhor, pela bondade dele, me considerará um lugar para a eternidade. Não importa que lá eu seja maior do que o irmão ou irmã de condição humilde ou menor. Na eternidade nós somos todos iguais. Que prazer você ver um irmão ou uma irmã que mora num barraco de favela, come a cesta que a igreja dá. Na eternidade, comer manjar recebido dos anjos, igual a você que andava aqui de avião, de carrões. E lá no céu, ele é tão humilde, ele não precisa receber mais do que você. Mas Deus, em Cristo Jesus, se você e eu gloriar na nossa insignificância, nós receberemos de Deus a mesma porção que esse irmão humilde, essa irmã humilde receberá na eternidade. Por isso eu falo, meu irmão e minha irmã, sede santo. O caminho da santidade é o caminho da humildade. Você é humilde, meu irmão?
Você é humilde, minha irmã. Sede humilde. Coloque o seu coração a serviço da obra de Deus. Você vai receber irmãos e irmãs que te pedem oração e você não vai murmurar pelo pedido da oração. Você é um homem ou uma mulher de um coração humilde. Tem pessoa que ele lê a Bíblia e não compreende. E ela confia em você, minha irmã, confia em mim, para que nós explicamos. Com o coração voltado, eu me glorio na minha insignificância. Se Deus me soprar o fogo de vida hoje, quem sou eu? Meu irmão, minha irmã, se Deus me recolher hoje, quantas irmãs ou quantos irmãos Deus preparou para continuar fazendo a obra dele com o amor que ele derramou no meu coração? Seja sincero, minha irmã. Você ouve o pastor Antônio há tempo pregar, conversar com as irmãs da liberdade, abrir as portas do coração para que você abra a porta do seu coração. Não condenando, não perseguindo, confiando porque ama. E Deus quer que você, minha irmã, você que foi chamado, abra o seu coração, porque a palavra de Deus não passará. O pastor Antônio vai passar. O que eu ensino não é de mim, é o Espírito Santo quem fala. Versículo 11 disse: porque o sol se levantar com o seu ardente calor. O sol é a luta. O ardente calor, a angúria desse dia, a enfermidade, as perseguições, aquilo que você faz hoje, é a erva, a flor seca, tá entendendo? A erva seca tudo e cai a flor. O amor que hoje você tem no seu coração, o desejo ardente de fazer a obra, vindo o calor do dia, tá entendendo? Levantando-se o inimigo, levantando a enfermidade, levantando a fome, a perseguição, as calúnias, as pedradas, a seca, seca-se a erva, a flor que tinha no seu coração, as palavras doces dos lábios, dos seus lábios, desaparece. A formosura do seu aspecto se acaba. Essa mulher doce, meiga, para falar, para ensinar, para abraçar, para rir e para chorar, para ajudar, vindo-se as calúnias, as perseguições, as setas do inimigo, desaparecerá o desejo de ajudar. Quantos homens, quantas mulheres, secou-se o aspecto de amor, de confiança, porque foram perseguidos e caluniados pelas pessoas que ele ou ela confiava. Abria o coração. Por isso eu costumo falar, irmão, você quer saber da vida do pastor Antônio? Do íntimo do meu coração, das minhas lutas, das minhas necessidades, de tudo que eu desejo, preciso e penso, não vai saber da boca do pastor Antônio. Ora a Deus,
porque eu oro a Deus assim, Senhor, tudo que o Senhor tiver que falar comigo, o Senhor confia a homem ou mulher da sua confiança. E se você não recebe de Deus nenhuma revelação, nenhum sonho, é porque Deus não confia em você. E a minha vida, Deus não entrega nas mãos de qualquer pessoa. Quando alguém se levantar contra mim, tem que se levantar com astúcia, tem que mentir, tem que pegar uma vírgula, uma palavra e tirar a vírgula, ou tirar o ponto final, colocar uma vírgula e acrescentar as contendas, as divisões. Mas isso está escrito e a palavra é de Deus. Também murchará o rico em seu caminho. Você que tudo tem, tudo pode, tudo murchará no seu caminho. Um conselho que eu dou ao meu irmão, à minha irmã, ao pastor, à evangelista, à missionária, ao presbítero, ao diácono, ao cooperador, armando o ciclo da oração. Conselho que eu dou, seja humilde, medite na palavra, porque o sol se levantará. E vem chegando o calor do final. Um sol se levantará com seu ardente calor, e as ervas secam, e a sua flor cai. A flor que hoje aparece nos seus lábios, nos seus olhos, nas suas mãos, com o calor que o sol chegará. Essa flor cai e desaparecerá a formosura do seu aspecto. Olha aqui a sua beleza. Olha que pode ter em você. Mas vindo todo esse problema, o câncer vai chegando, o Alzheimer, a diabetes, colesterol, o coração fraco, o AVC, infarto, os rins parando, os fígados, meus irmãos, câncer nos órgãos, todo dinheiro, toda sabedoria, toda exaltação vai passar. A formosura desse corpo que matava, que batia, que falava, vai passando. Vai murchando tudo. Neste seu caminho rico de posição, de exaltação. Mas a minha oração, meu irmão e minha irmã, é para que Deus te perdoa, que Deus entre no seu coração, que dê um coração humilde, que você possa meditar na palavra. Jesus Cristo é humilde, foi um homem criado em condição humilde. Está entendendo? E assim ele chamou a igreja com homens humildes, de condição humilde, pescadores. Deus chamou esses homens que hoje na sociedade as profissões mais humildes dos pescadores. Foi homens assim que Deus, em Cristo Jesus, chamou essas pessoas, que ele se gloriasse na dignidade deles na alma. Minha irmã, glorie-se na sua dignidade, você que é de origem humilde. Você, minha irmã, glorie-se na sua insignificância, você que é rica, você que é rico, você que é doutor, que sabe tudo, para que Deus, em Cristo Jesus, naquele dia, lá na glória, ele diga para você: vinde bendito do meu Pai. Meus amados e queridos irmãos, ore por essa nação,
Vamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, de um coração humilde, orar pelo nosso presidente, orar pelo ex-presidente, orar pelos governadores, pelos prefeitos, pelos vereadores, deputados estaduais e federais, orar pelo Senado, pelo juiz, orar pela nossa polícia, orar pelo mundo que jaz em maligno, quantas guerras de um lado para o outro, ore pelo Israel, para que Israel reconheça que Cristo é amor, que ele desça do pedestal da exaltação e seja de coração humilde. Ore por esse mundo, ore pela nação do Brasil, ore pela igreja, ore pela família na face da terra, ore pela minha família. Vamos orar pelo ladrão, pelos salteadores, que Deus não fez o homem para isso. Orar pelos adultos, pela prostituta, que Deus não fez o homem e a mulher para viver assim. Vamos orar pelos adultos, pelos afeminados, pelas lésbicas, que Deus não fez o homem e a mulher para ser assim. Vamos orar pelos estupradores, vamos orar pela aquele mulher, aquele homem que foi estuprado, pela família do estuprado. Vamos orar pelos macumbeiros, feiticeiros, vamos orar pela família daqueles que foram enfeitiçados. Vamos orar pelos andarilhos, vamos orar pelos nossos inimigos, que são muitos, para que Deus em Cristo os salve, converta os corações. Meus irmãos, minhas irmãs, você é importante para Cristo. Não pense que você é mais um. Você é um em Cristo Jesus. Estarei orando, porque Deus vai curar hoje. Aonde estiver um enfermo que crê ao ouvir essa live, Jesus vai curar. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta é a tua palavra, Senhor, que foi pregada com muita sinceridade e amor no meu coração. Deus, em Cristo Jesus, entra com providência no coração desse irmão e dessa irmã, deste homem e dessa mulher, e salva. Ó Jesus, cura, Senhor, aqueles que estão cancerosos, cura aqueles que estão diabéticos, colesterol, cura aquele que tem problema nos rins, Pai. Restaura os rins daquele irmão, daquela mulher. Senhor, restaura o fígado, restaura o coração que está cansado. Ó Senhor, aquele que está com problema nos nervos, com infarto, com AVC. Pai, cura de toda enfermidade, cura os cegos, Senhor. Levanta os paralíticos, ressuscita os mortos. Salva este mundo, Senhor. Salva o adulto, a prostituta, o afeminado. Ó Senhor, lésbico, o ladrão, o salteador, o estuprador. Salva o estrupado. Salva, Deus querido, o macumbeiro e o macumbado. Salva o traficante, Senhor. Salva os viciados. Salva, Pai querido, o presidente da nação, o vice-presidente, as famílias, salva os governadores, salva os prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, salva o Senado, salva o juiz, salva a nação, salva o mundo, Pai. Deus abençoa a família da igreja, abençoa o pastor, nosso pastor presidente, abençoa, Pai querido, a cada crente, cada irmão, cada irmã. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, conceda, Pai, a bênção dos altos céus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E abençoa a minha família. Quanto a mim, eu te agradeço pelo privilégio de ter chamado teu filho. Em nome de Jesus. Amém.